Pronto, agora definitivamente estamos transmitindo mais uma aula do Instituto Bíblico Batista Bíblico Fundamentalista. Hoje com a disciplina, dando continuidade à disciplina Panorama Bíblico, com a lição 10, aula 10, a segurança da salvação. O texto da lição está em João 5:24 e João 10:28 ao 29. A gente vai fazer inicialmente a leitura desses textos, principalmente de João 5:24, João capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, o mesmo evangelho de João, agora no capítulo 10, capítulo 10, versículo 28. João, capítulo 10, versículo 28, diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém? Esse é o texto da lição. Vamos passar agora para o próximo slide, que diz o seguinte: cremos pela Bíblia que todos os que confiam em Cristo como um único e suficiente Salvador foram uma vez salvos e eternamente salvos, não só na dispensação da graça, mas em todas as dispensações. Todo pecador que realmente creu foi salvo de uma vez e é eternamente salvo. É importante abrirmos a aula de hoje firmando esses versículos que lemos e crendo que pela Bíblia todos aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Isso é presente. Isso, para quem crê em Jesus, tem a vida eterna. De uma vez só que creu, ele tem a vida eterna. Aquele que creu tem a vida eterna. Eu que criei tenho a vida eterna. É importante também ressaltar que em todas as dispensações, isso quer dizer que de Gênesis até o Apocalipse, em todas as dispensações, as 7 dispensações, para nós que somos dispensacionalistas, biblicamente correto, cremos que em todas elas, desde o começo, lá na inocência, até hoje, vivemos a dispensação da graça, das igrejas, dispensação das igrejas locais, das assembleias locais. Cremos que o Senhor Jesus esteve presente na salvação de todos aqueles que creram, exatamente no Antigo Testamento, creram no Senhor Jesus, através daquele que foi anunciado, do Cordeiro Santo, que viria para tirar o pecado do mundo, e que todo aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele que esperaram em Cristo tem a vida eterna. E todo aquele que crê hoje tem a vida eterna. Vamos para o próximo slide.
aquele perdido que reconheceu e confessou que quão miseravelmente pecador e merecedor do inferno eterno é, e com toda sinceridade se arrependeu, creu em Cristo, no Cristo da Bíblia, não só na sua existência, mas em toda a sua palavra. Portanto, cada palavra da Bíblia que ele é o seu único e todo suficiente Salvador, pessoal, seu único e verdadeiro Deus e a vida eterna, é salvo. Foi uma vez salvo e salvo será para sempre. É salvo para sempre, né? Será não, é para sempre salvo. A partir do momento que creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Observação: tudo que Deus se propôs fazer, que prometeu, que declarou, infalivelmente se cumpre. Isso é importante saber, que tudo que se propôs fazer, o que ele prometeu, o que declarou, infalivelmente se cumpre. Temos aí Isaías, no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, no versículo 24, temos aí: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Aí está falando exatamente dos decretos de Deus, daquilo que Deus decretou. É importante entender, firmar a doutrina, fundamentar a doutrina, o que a palavra de Deus diz, para depois você, o aluno, você que está assistindo nesse momento, você que ainda está inseguro a respeito da salvação, entender a respeito o que é segurança da salvação, o que não é segurança da salvação, né? Porque tem muitos que promovem doutrinas extra-bíblicas, doutrinas que ultrapassam o que a Bíblia está dizendo, seja eles de segmento humano, de religiões humanas, de conceitos humanos, de fundamentos humanos, que acaba por deturbar, por distorcer aquilo que realmente a palavra de Deus diz, na simplicidade da palavra de Deus. Os decretos de Deus, aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, que não pode ser alterado, que não pode ser mudado. Jó, capítulo 23, versículo 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Isso aí é exatamente falando sobre o Senhor Deus, sobre aquilo que ele resolveu fazer, o que ele quer fazer, assim ele faz, aquilo que ele declarou, infalivelmente ele vai cumprir. Então temos certeza na palavra de Deus, fundamentados na palavra de Deus, que nos fornece segurança da salvação, que nos fornece, podermos dizer, que dá-nos fundamento e certeza da salvação. Por isso que o Batista diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é 2 vezes, não é 3 vezes, não é 4 vezes. É uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu fui salvo, estou eternamente salvo e nada pode mudar isso, porque foi Deus quem me salvou. E aquilo que ele faz, ninguém pode desfazer. Segurança da salvação não é. Destacamos que segurança da salvação
não é decorrente de ações humanas ou obras mortas. Logo, não obtemos salvação por meio de moralidade, religiosidade, cumprimento da lei, obras ou ainda membresia da igreja. Efésios 2:9. Vamos lá até Efésios 2:9. A gente vai ver algumas referências, claro que não vai dar para a gente ver todas, mas como sempre digo, aqueles que são alunos vão poder receber o material e vão poder estar estudando com o material. Efésios capítulo 2, versículo 9, diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. O que é que não vem das obras? A salvação, a graça de Deus, não vem de obras. A salvação é algo dado por Deus, não vem das obras. A partir do momento que alguém, de qualquer modo, de qualquer jeito, queira acrescentar mérito humano ou moralidade humana na salvação, eu sou salvo se eu me manter uma pessoa religiosa, se eu me manter uma pessoa moral, uma pessoa com a moral até o fim dos meus dias, eu tenho que me manter cumprindo a lei, cumprindo obras, boas obras. Então eu obtenho a salvação a partir daí. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de uma regeneração do homem no exato momento em que ele crê. E tudo isso se concentra na pessoa de Cristo. Nada parte do homem. Os amados alunos podem perceber ou puderam perceber que no transcorrer de todas as aulas, as coisas vão tomando forma, uma aula vai completando a outra, um tema vai completando o outro, e tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo, seja na justificação, seja em tudo aquilo que a Bíblia trata, que envolve a salvação, a regeneração. Não tem ação humana. Não tem ação humana. São todas elas executadas por Deus. É o que a palavra de Deus diz. E o que a religião tenta ofuscar, o que a religiosidade, o que os religiosos tentaram tirar, foi exatamente o ponto principal, ou seja, a pedra principal foi rejeitada pelos religiosos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra fundamental. Ele é a pedra principal. Sem ele tudo desmorona. Tudo desmorona, por mais que tenha uma doutrina bonita, por mais que tenha um conceito bonito, por mais que tenha uma ritualística bonita, por mais que seja caridoso, por mais que tenha moral, por mais que seja uma pessoa honesta, por mais que tenha todo esse aspecto de caridade, por mais que tenha esse aspecto de religiosidade, por mais que pareça ser uma pessoa salva, se não crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, essa pessoa vai ter uma decepção muito grande, que é o lago de fogo que arde, o inferno, perecer eternamente no inferno.
porque colocou as obras no lugar de Cristo. Vamos para o próximo slide. A segurança da salvação a salvação é completa, obra de Deus na vida do pecador. Logo, sendo total e exclusiva a obra de Deus, o homem não pode perdê-la. É uma afirmação simples e ao mesmo tempo divisora. Ela divide águas, ela divide pensamentos, ela divide a doutrina certa da errada. Por quê? Se alguém afirma crer em Cristo, mas logo crê que em algum momento a salvação pode ser perdida, que a segurança que ele tem na salvação pode ser quebrada, Deus não está por trás da salvação. Deus não é o executor da salvação e ao mesmo tempo ele não assegura essa salvação. Porque a salvação é completa obra de Deus na vida do pecador. Então, como afirma o texto, logo sendo total e exclusiva a obra de Deus, não pode perdê-la. Então Deus ele salva e ele assegura o crente para não perecer. Não existe possibilidade de reverter-se a obra feita por Deus no pecador. Deus não seria Deus se a sua obra de salvação pudesse ser desfeita. Ele prometeu vida eterna e ele não pode mentir. Isso está lá em Tito 1:2. E além disso, é impossível reverter o que veremos em seguida. Desde antes da fundação do mundo, fomos pré-conhecidos, pré-eleitos, predestinados por Deus. Isso está lá em 1 Pedro 1:2, que você pode depois estar conferindo. Somos feitos nova criatura de Deus. 2 Coríntios 5:17. Estamos crucificados com Cristo. Isso tudo em Cristo, toda a obra de Cristo se concentra nele e ao mesmo tempo que se concentra nele, ele imputa ao crente, ao pecador a qual creu em Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna. João 3,14, 16 ao 36. Deus nos adotou como filhos. João 1,12. Está escrito. E Deus nos uniu a si, ou seja, estamos entranhados em Cristo, unidos a Cristo. João 14:20, vamos ver essa referência. João 14, Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 20. Diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Estamos unidos a Cristo. Então a impossibilidade de perder a salvação é explícita nas Escrituras. Vamos fundamentar a lição, os fundamentos da lição, que uma vez basta, uma só vez basta, uma certa vez basta
uma só vez basta. Qualquer pessoa que uma vez creu, basta. Que creu verdadeiramente. Supomos ser isto o que desagrada a muitos. O que desagrada a muitos, a verdade às vezes dói. Uma vez, não duas, nem três ou várias, 300 vezes. Uma vez apenas é que a pessoa precisa crer. Não precisa crer hoje, amanhã crê de novo, amanhã crê de novo, depois crê de novo. Não, essa fé que salva, a fé sálvica, ela é obra de Deus. Obra da pessoa do Espírito Santo que convence o pecador da justiça, do pecado, do juízo, nesse momento, nesse exato momento, como forma de ato instantâneo, seu nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo passa a fazer morada na vida do crente, e esse mesmo Espírito assegura o crente eternamente. Assegura que, se em vida, esse crente está salvo. E quando morrer, estará com Cristo, seu corpo sepultado, até o dia de Cristo arrebatar e transformar esse corpo corrupto, revesti-lo da incorruptibilidade, se encontrando com Cristo. Logo depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com Ele, encontraremos com Ele nos céus, e os mortos serão transformados, e estará também eternamente com Cristo. É o que a palavra de Deus afirma, simplesmente, simples, fácil de entender, mas a religião, os religiosos tentam mudar isso, tentam distorcer isso. Basta a fé. Uma vez que crê, essa fé também é dom de Deus, e a pessoa precisa tê-la apenas uma vez. Por que isso? Não é uma grande fé que salva. É a fé num grande Salvador. Só é preciso olhar com fé uma única vez para aquele que carregou os nossos pecados para sermos salvos. É Deus quem dá a fé. Existe vida em um único olhar. Olhar para Cristo. Ver Cristo nas Escrituras. Ver o Senhor Jesus, que morreu por mim e por você, e crer, você é salvo. Amém? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para os que conhecem essa citação que o Senhor Jesus está fazendo, ou o Senhor Jesus fez e está fazendo no momento, a mesma afirmação que ele fez para Nicodemos, dizendo que, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente lá no deserto, quando o povo de Deus estava, os israelitas estavam sendo picados por serpente, muitas serpentes, e o povo era aquele povo rebelde, como sempre foram, sempre são. Pediram a Moisés que rogasse a Deus, por causa que estava sendo picados e mortos pelas picadas das serpentes. E Moisés levanta no macho uma serpente, e todos que olhavam para aquela serpente eram curados do veneno da serpente. Então, daquele mesmo modo, o Senhor Jesus diz
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do mesmo modo é o que? As pessoas olhavam para a serpente e eram curadas. Do mesmo modo, olhamos para Jesus e somos salvos. Olhamos para Jesus como? Olhamos para Jesus através da sua palavra. Olhamos para Jesus através das Escrituras, vemos Jesus, cremos em Jesus e somos salvos, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o que a palavra de Deus diz. Pode-se ver que a partir destes dois versos, que crê é ver, aqui Jesus aludiu à geração de Israel que estava infestada de cobras venenosas, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Está lá em Números 21, 9. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está em João 6, 40. Mesmo que o crente olhe para Jesus milhares de vezes, ele não será mais salvo do que foi antes, quando olhou para Cristo pela primeira vez, porque uma vez põe a promessa de Deus em operação efetiva. Olhar para Jesus depois da primeira vez é avançar no caminho da santidade, um caminho restrito aos que foram salvos pela fé nele deve fazer. Então, nós temos aí o exemplo perfeito que a Bíblia dá. O olhar para Cristo é suficiente. O olhar para Cristo, crer em Jesus, a fé é o fundamento. A fé é um fundamento, a fé é simplesmente fundamentar, está fundamentado, crendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Verdadeiramente, quem creu verdadeiramente está para sempre salvo. Os israelitas picados pelas cobras olhavam para a serpente de bronze porque acreditavam na palavra de Moisés. Note que em João 6,40 está escrito: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus é suficiente. Crer no Senhor Jesus é o suficiente. Ah, mas eu tenho que perseverar. Para ser salvo, não. Você pode perseverar para muitas coisas na sua vida. Você pode perseverar para muita coisa que você queira conquistar na sua vida. Mas na salvação, a perseverança é de Cristo. Em me salvar e em te salvar. A perseverança é de Cristo, a obra é de Cristo. A salvação é conquistada por Cristo, não é por você, não é por mim. Então você não pode perder, eu não posso perder aquilo que eu não conquistei, aquilo que eu não comprei, aquilo que foi me dado e é guardado por Cristo. Não posso perder. Não podemos perder. Não podemos crer de outro modo, porque crer de outro modo é não crer, é não ver o Senhor Jesus na salvação. Então, se você crê de outro modo, crê de outro jeito, que precisa perseverar, que salvação se perde, você não está vendo o Senhor Jesus. Você não está vendo o que o Senhor Jesus fez. Você não está vendo a conquista completa, a obra completa de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição de Jesus. Não está crendo conforme as Escrituras. Todo aquele que crê verdadeiramente, não apenas superficialmente, crê em Jesus é confiar verdadeiramente na sua palavra a fim de ser salvo. A Bíblia diz em João 12,48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Então, queridos alunos, queridos telespectadores que estão nos vendo agora, que está nos vendo, creia em Jesus. Crer em Jesus é suficiente. Se você vem passando por uma vida religiosa, com medo de perder a salvação, ou simplesmente se esforçando para tê-la, ou simplesmente achando que tem que perseverar e nunca estar seguro da sua salvação, que Cristo já fez tudo. Se você não consegue ter segurança, olhe para Jesus. Veja Jesus. Vê Jesus e viverás. É o que a palavra de Deus diz. Quando Jesus esteve na terra, muitos o viram, mas nem todos creram nele. É aquele e somente aquele que olhar para Jesus, porque crê nele e na sua palavra, que será salvo. A fé não é apenas a crença numa coleção de doutrinas, nem uma aceitação passiva das doutrinas da igreja ou de um pregador, mesmo quando tais ensinos forem corretos. Paulo diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Então, queridos alunos, a fé não consiste em apenas uma vida religiosa, nem uma vida de estar na igreja, de estar sempre frequentando a igreja, de estar fazendo tudo aparentemente para ser visto. Não. A fé realmente é um fundamento. A fé realmente é certeza. A fé é realmente estar solidificado, unido ao que Cristo disse. Há pessoas que gostam de confessar superficialmente Jesus é o Senhor, sem nada tendo realmente ocorrido em seu coração. Mas essa declaração não está impressa em seu coração. O cerne da questão está precisamente aqui. Se uma pessoa não creu de todo o seu coração, do fundo do coração, como poderíamos colocar, então ele não é salvo, mas está ainda no processo, está sendo convencido pelo Espírito Santo. Ele pode estar nesse processo. Se ele pensa ter sido salvo, então isso é mero não entendimento da profundidade do Evangelho, ou é mera vaidade, é louca presunção sem fundamento bíblico. A raiz grega da palavra fé no Novo Testamento equivale a estar persuadido. Fé é persuasão, fé é fundamento, fé é o firme fundamento. Então, é importante entender que a fé é o firme fundamento, é a certeza que o Senhor Jesus Cristo é suficiente, o seu sacrifício foi suficiente para nos salvar, que a sua ressurreição atesta que fomos ressuscitados juntamente com Ele. Fé é a certeza que vamos estar com Ele, que herdamos todas as coisas juntamente com Ele. Vamos destacar algumas coisas. Creia. Qualquer pessoa que uma certa vez verdadeiramente creu, está salvo. Confie. Nada mais ou além ou ao lado disso, basta que apenas creia, que confie. Está salvo. Não fé mais obras, mas exclusivamente a fé salvadora. É importante destacarmos essa parte, porque fé não é somada com obras na salvação. Na salvação, fé
não tem o sinal de soma com obras. É fé somente em Cristo. A absoluta confiança no sacrifício de Cristo na cruz e na sua ressurreição dos mortos, não fé mais obras, mas fé sem obras, fé independentemente de obras. Em Efésios 2, 8, 9 lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Em Romanos 5,1 lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 4, 9 ao 10 lemos: a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na incircuncisão, mas na incircuncisão, ou seja, sem obras. Temos todos esses textos afirmando que a salvação vem somente por meio da fé. Quem quiser acrescentar as obras, se glorie, mas não em Cristo. Se glorie em si mesmo, se glorie em qualquer outra coisa, mas não em Cristo. Mas quem quer se gloriar em Cristo, se glorie em Cristo ter te salvado. Se glorie na pessoa de Cristo, ou glorifique a Cristo que te salvou, que me salvou. A partir do momento que eu acrescento obras na salvação, eu estou me gloriando. É o que a palavra de Deus diz. A glória não está 100% em Cristo. Está dividida comigo, ou seja, lá com quem for. Cristo não divide a sua glória com ninguém. Então, quando ele resolveu salvar pecadores, foi para que ele fosse glorificado. Foi para que ele fosse glorificado. Então, salvação é exatamente isso. Glorificação única de Jesus Cristo. Glorificação única de Jesus Cristo. Obra única de Jesus Cristo, a salvação. Ninguém participa, ninguém participou dessa obra. Jesus Cristo tomou o cálice sozinho. Jesus Cristo sofreu, foi crucificado e ressuscitou. Por isso temos paz com Deus. Continuando, circuncisão é obra. Em Romanos 3, 28 lemos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Está bem claro aí? Pela fé, sem as obras. Pela fé, sem as obras. Se alguém quer crer que a salvação precisa de obras, arranca as partes que tem na Bíblia. Eu acho que você vai ficar sem Bíblia. Porque nela toda está explícita que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Quando qualquer pessoa crê, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A sua fé lhe é imputada como justiça. Qualquer um que tente acrescentar obras nisso aí, nessa obra perfeita, qualquer que tente de alguma forma, porque tentaram e tentam. Temos tratados religiosos que tentam ludibriar e têm ludibriado pessoas. Tem se colocado no meio, não entram no reino de Deus, nem deixam ninguém entrar. Se põe no meio, assim como Jesus falou para os fariseus, para os religiosos. Se põe lá na porta e com doutrinas de demônio tenta exatamente tirar a salvação, que é só por meio da fé, e tentam acrescentar as obras na salvação, fazendo com isso mudar
o que a palavra de Deus diz, acrescentar o que a palavra de Deus diz. Então, queridos alunos, é perigoso acrescentar algo ao que a palavra de Deus diz. É catastrófico. A palavra de Deus fala sobre consequências fatais sobre quem tenta acrescentar, tirar o que a palavra de Deus diz, ou dizer o que a palavra de Deus não diz. Porque temos aí uma frase: pela fé, sem as obras da lei, o homem é justificado somente pela fé. Quando qualquer pessoa crê, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ao final de tudo isto, a salvação é completamente de Deus. Ele é o autor, Ele é o consumador. Deus começou a obra e vai terminá-la. Até mesmo a fé que temos é de Deus. A fé que você tem é de Deus. Mesmo pouquinha, crendo, porque nós temos o Salvador grande, que fez tudo. Você crendo, é completamente impensável, inconcebível que Deus, que conhece o homem hoje, amanhã e no futuro, porque Deus conhece nós. Então, para que Deus ia me salvar hoje, sabendo que eu ia me perder amanhã? Para que Deus te salva hoje, para amanhã você perder a salvação? Então Deus é conhecedor de todas as coisas. O homem hoje é salvo, amanhã continua salvo e no futuro permanece salvo, porque Deus garante isso. Deus lhe deu fé para isso. Começa nele uma obra, e ele começa a obra no homem, não deixa incompleta. Ele não é homem para começar a obra e não terminar. Ele não é como uma criança que fica brincando com uma coisa séria que é a salvação, brincando e depois deixa de brincar, deixa para lá, abandona para lá. Não, agora é você que segue o rumo, segue seu rumo. Agora é você que cuida da sua salvação. Já fiz, agora tem sua parte. Como tem muitos aí que diz, como está escrito, faz por ti que eu te ajudarei. Já vi muita gente dizer isso, faz por ti que eu te ajudarei. Já li a Bíblia algumas vezes e nunca vi esse versículo, faz por ti que eu te ajudarei. Não tem isso. Não tem isso na Bíblia. Na salvação, Jesus Cristo já fez tudo. Basta crer. Por trás do começo de Deus na salvação do pecador está seu propósito, as promessas eternas. O final disso tudo é exatamente Deus cumprindo a sua palavra e dando a eternidade aos seus filhos. Ou seja, ao final disso é saber que não tem fim. Ao final disso tudo, como está aí, ao final de tudo, é saber que não tem fim, porque Deus nos deu vida eterna. Então, seria aí, ao final disso tudo, vida eterna. Ao final disso tudo, vida eterna. Obrigado por estar conosco até aqui, aprendendo que a segurança eterna de todos os crentes é por Jesus Cristo. A segurança eterna de todos os crentes é pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo que aprendemos até aqui é saber que tudo aponta para Cristo. Tudo reflete para Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Como está aí no slide, você pode nos encontrar no Instituto Batista Bíblico Fundamentalista, pode procurar lá na rede social, no Facebook, pode fazer perguntas, pode estar procurando para algumas explicações em particular, pode estar adicionando algum dos moderadores lá e também me contatando.
e a gente pode tirar alguma dúvida. Desde já a gente agradece para todos que estiveram até aqui, até nesse momento, e para aqueles que são já alunos, vamos continuar lá no Google Sala de Aula, né? Vamos estar continuando por lá com o material que vai estar disponibilizado lá para os alunos, e estamos chegando nas últimas aulas dessa disciplina, né? Depois os amados podem estar contatando para alguma pergunta, para alguma coisa, mas o material vai estar disponível lá. E como eu estava falando sobre estamos na reta final, acho que temos mais 2 aulas aí, acho que está chegando ao final dessa disciplina. Vamos continuar orando por todos os alunos, pelos professores, pelo Instituto e por todos aqueles que estão nos vendo. Que Deus possa estar abençoando, possa estar salvando aqueles que não foram salvos ainda. Uma boa noite e obrigado.